a máquina da morte israelense, abateu também 174 profissionais da comunicação. Para termos uma comparação, nos 6 anos da Segunda Guerra Mundial, o mais brutal conflito da história humana, pereceram 69 jornalistas. Também faleceram em Gaza 986 médicos e enfermeiros. Outros 500 trabalhadores da saúde foram presos e levados às cadeias israelenses. Muitos não suportaram os maus tratos e, igualmente, perderam a vida. O regime sionista, nitidamente, depois do 7 de outubro, queria vingança e punição coletiva, mas também impor um novo ritmo em sua histórica estratégia de colonização. Há, portanto, uma lógica nessa psicopatia expressada por Netanyahu e seus parceiros. Em reunião com seus ministros nessa última segunda-feira, dia 7 de outubro, Bibi Netanyahu propôs a mudança do nome dado à missão contra o povo palestino, de Operação Espadas de Ferro para Guerra de Renascimento. A proposta faz todo sentido e é reveladora da lógica do regime sionista. Através da retaliação genocida, o Estado de Israel pretende fechar todos os caminhos para o surgimento de um Estado palestino e avançar sua presença no Oriente Médio, tornando-se uma potência regional hegemônica. Esse objetivo somente será alcançado se a resistência palestina for esmagada a ferro e fogo, tanto nos territórios palestinos, quanto no Líbano, no Iraque, no Iêmen e, claro, no Irã. A ideia de renascimento proposta por Netanyahu é evidentemente inspirada pela meta político-religiosa sempre acalentada pelo movimento sionista, de que o Estado judeu deveria ter como fronteiras finais o mesmo território do rio Eufrates ao rio Nilo, que supostamente teria ocupado, sobre o qual teria sido construído o mítico Reino Unido de Israel e Judá, de 1047 a 930 a.C. Esse território, em termos atuais, corresponderia, além da Palestina histórica, à incorporação integral do Líbano e da Jordânia, além de boa parte do Iraque, da Síria, da Arábia Saudita, do Kuwait e do Egito. Através de mecanismos coloniais, militares e econômicos, essa expansão é o plano estratégico de Netanyahu, anunciado claramente da tribuna das Nações Unidas em setembro, quando separou os países e forças da região entre os pertencentes ao campo da bendição, seus aliados e clientes, e os integrantes do campo da maldição, os inimigos a serem abatidos. O Hamas não é apenas uma formação militar. O braço armado do Hamas as brigadas Al-Qassam, mas além de uma formação militar, o Hamas é também um partido político que disputa eleições, e que venceu eleições, e uma entidade social, de caridade social, que construiu ao longo dos tempos, desde que foi fundado o Hamas, uma rede vasta de hospitais, escolas e outras organizações sociais que justificam, que explicam grande parte do prestígio do Hamas junto ao povo palestino. Do ponto de vista da legislação internacional, conforme determina a Resolução 3103 das Nações Unidas, aprovada em 1973 e depois ratificada por várias outras resoluções, os povos colonizados têm o direito de recorrer a
todas as formas de luta contra os regimes coloniais, incluindo a luta armada. Ao contrário, não há qualquer proteção para que estados coloniais, como é o caso de Israel, exerçam a violência em caráter ofensivo ou defensivo para preservar uma relação de dominação, o colonialismo, que é estritamente proibida pela Carta das Nações Unidas. Desde 1967, há uma resolução das Nações Unidas, de número 242, que obriga o regime sionista a desocupar, ao menos, os territórios conquistados ilegalmente na Guerra dos 6 Dias, que ocorreu de 5 a 10 de julho de 1967. Esses territórios conquistados ilegalmente incluem a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. O regime sionista, há mais de 57 anos, desrespeita essa resolução e suas ratificações. A comunidade internacional, bloqueada pelos interesses estratégicos dos Estados Unidos, cruzou os braços diante dessa situação de bárbara opressão colonial. O povo palestino e suas organizações, portanto, há muito tempo estão por sua própria conta. Falidas todas as tentativas diplomáticas, graças à sabotagem do sionismo e seus aliados, o que restou à resistência palestina foi a insurgência, a rebelião, o levante armado, como aconteceu em 7 de outubro. Muitos inocentes morreram naquele dia, é verdade. Sempre se deve lamentar a morte de civis, ainda que esses civis façam parte de um Estado colonial, como é o caso de Israel. Mas não acreditem na versão israelense do 7 de outubro, em grande parte desmentida pela própria imprensa daquele país. Muitas das mortes foram causadas pelo próprio exército sionista, que acionou o famoso mecanismo Hannibal, preferindo ver seus soldados e cidadãos mortos pelas próprias armas israelenses do que serem capturados pelas forças insurgentes lideradas pelo Hezbollah. Histórias sobre mortes de bebês e estupros não passaram de contrapropaganda. Diversas das pessoas catalogadas como civis eram soldados e soldadas, eventualmente sem traje militar naquela data. Quem quiser ter uma visão bastante séria sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro, incluindo barbaridades eventualmente cometidas naquele dia, assista um documentário da Al Jazeera, pode ser encontrado no YouTube, com legendas ou dublagem em português, um documentário chamado 7 de outubro. E ali vocês verão uma versão muito mais concreta, muito mais crível sobre o que aconteceu há um ano atrás. As Forças Armadas israelenses, elas possuem armas altamente sofisticadas, além dos serviços de inteligência modernos, que permitem a Israel diferir detalhadamente entre civis e combatentes. Mas Israel, deliberadamente, apesar de ter os meios tecnológicos de separar civis e combatentes como seus alvos, Israel deliberadamente não faz essa separação. As armas do Hamas e das demais organizações resistentes, no entanto, estão longe de ter essa sofisticação, além da raiva acumulada de um povo pisoteado por mais de 75 anos, normalmente levar a exageros nesses momentos de enfrentamento. Exigir da resistência palestina uma exatidão em seus alvos, e me perdoem aqueles que se sintam ofendidos, exigir essa exatidão da resistência palestina não passa de conversa mole e desculpa esfarrapada para favorecer o regime sionista. Finalmente, nós somente podemos compreender a ação do Hamas em 7 de outubro se olharmos para as décadas anteriores
de humilhação, violência e opressão, com seguidas matanças de civis palestinos durante anos. Desde 2007, a faixa de Gaza foi transformada no maior campo de prisioneiros do mundo, no gueto de Varsóvia do povo palestino. Mais de 8.500 palestinos foram assassinados pelo regime sionista antes do 7 de outubro, apenas entre 2007 e 2023, quase sempre através de punições coletivas e bombardeios cegos, como os que temos assistido no último ano. Obviamente, portanto, a operação do Hamas em 7 de outubro está coberta de legitimidade, mesmo que tenha havido violações dos direitos humanos e das leis de guerra, delitos que devem ser criticados e condenados, mas que não alteram a natureza da ação. Um levante armado, justificado e assentado sobre o direito internacional, com alvos militares e administrativos pertinentes, apesar de efeitos colaterais condenáveis. Essa definição envolve também a captura de reféns, na medida em que o Estado sionista tinha em suas mãos, até o 7 de outubro, mais de 5.000 palestinos em condições análogas às de reféns. Boa parte desses 5.000 reféns civis e menores de idade. A guerra de libertação, pessoal, não é um processo limpo e indolor. Infelizmente, como nós podemos ver na história dos povos, incluindo a luta do povo norte-americano contra o colonialismo britânico. Mas a alternativa a travar essa guerra de libertação, o outro caminho seria qual? Se render às metrópoles coloniais e aceitar a submissão infinita como forma derradeira de vida? Isso é a alternativa? Não. Os povos coloniais não têm outra alternativa que não seja a guerra de libertação. E a guerra de libertação é um processo dolorido, é um processo complexo, é um processo no qual, infelizmente, inocentes também pagam para que um povo colonizado possa se libertar do colonialismo.